Número 3. Aspecto feminino. Pronto, uma fêmea ela tem que ter um aspecto de feminilidade. Aquelas fêmeas que têm cara de macho, como assim pode-se dizer, ela não é boa pelo ponto de vista genético, certo? Ela tem uma carga genética que não mostra muita prolificidade, como a gente fala. Ela não vai ser uma cabra que ela tenha muitos produtos, que ela vai parir mais vezes. Então, quando a gente tem uma cabra que você olha para a cabra e fala assim, essa é uma cabra, não é um bode não. Então, aquele animal ali você já pode começar a selecionar como um animal melhor do que aqueles que você olha e vê assim, ah não, esse animal é muito masculino, parece um bode. Por conta da prolificidade, por essa questão de gerar mais cabritos. Número 4. Ausência de doenças. Ausência de doenças. A gente pode ter um animal, escolher selecionar um animal que esteja doente, né? Que esteja com uma mastite recorrente, que tem uma pododermatite crônica, né? Que é a podridão no casco. A gente não pode ter um animal que esteja com linfadenite generalizada. Então a gente tem que pegar animais sadios que possam produzir cabritos saudáveis. Porque se a gente pega um animal doente, a gente vai estar tratando da doença dele e não levando a parte reprodutiva ao seu máximo. Porque o sistema produtivo ele tem a base da reprodução, a sanidade, né, e o manejo alimentar. Então esses três têm que estar em equilíbrio para que o animal possa emprenhar e parir de forma positiva. Número 5. Histórico negativo de aborto. Justamente isso. A gente tem um animal que já vem com aquele histórico. Você vai comprar um animal que já tem um histórico de que ele abortou algumas vezes, você não vai querer aquele animal, né? Porque ele provavelmente vai fazer isso. E cada aborto que você tem é um prejuízo, porque vai passar o intervalo entre partos, porque o aborto é considerado um parto também, certo? Para que o útero do animal possa se recuperar e assim ele possa tentar emprenhar novamente e assim conseguir outro produto. Número 6. Histórico de criar bem seus cabritos. Uma cabra, esse é um ponto muito importante que alguns produtores não levam muito em consideração. Um animal, uma cabra, para ela ser considerada uma boa matriz, além desses pontos que a gente falou aqui, ela tem que emprenhar, ter uma gestação tranquila, parir bem e tem que criar os seus cabritos. Não adianta a gente ter um animal e toda vez que aquele animal parir, ele injetar, né? Que chama rejeitar os seus cabritinhos. E assim o produtor está tendo que cuidar daqueles cabritinhos dando leite. Porque esse é um custo para o produtor de tempo, né? De recurso, porque aí tem que comprar, inserir alimentação mais cedo naquele animal e aquele animal não está essa matriz não está cumprindo a função que é o de alimentar o seu cabrito. Então, para que a gente vai manter um animal desse dentro da nossa propriedade? Agora tem que ter um discernimento sobre isso. A cabra emprenhou a primeira vez e criou bem seu animal. Aí na segunda gestação, quando ela pariu, ela não criou aqueles cabritos. Aí você não vai descartar aquele animal porque uma vez ela não criou aqueles cabritos. Você deixa entrar numa próxima gestação e observa se é por quê. Porque se ela vai criar ou não. Você não vai descartar de vez. Porque pode ter sido algum outro fator externo que possa ter estressado aquela cabra e aquela cabra ter levado a rejeitar o seu cabrito. E não uma má habilidade materna dela. Então tem que saber diferenciar isso aí. Mas se uma cabra que pare 2, 3, 4 vezes e sempre tem o histórico de rejeitar o seu cabrito, aí a gente tem que observar se realmente aquela genética deve ser passada para a frente. Se a gente deve continuar botando ela dentro das nossas estações de monta para reproduzir. Cuidados com a cabra prenha. Cabra em terço final de gestação necessita de maior quantidade de nutrientes para manter a fisiologia do seu corpo, que é seu corpo funcionando e também manter o cabrito ou dos cabritos.
A cabra no terço final de gestação, ela tem uma necessidade alimentar muito maior do que as cabras em outra fase de sua vida, certo? Por quê? Porque além de ela se alimentar, ela vai ter que estar alimentando o seu cabrito também, o seu feto, certo? E outra questão, a cabra, por essa demanda energética, ela ser maior, ela é um animal muito caprichoso. Então, assim, um animal que, se ela o seu fisiológico, o seu corpo, né, o corpo do animal, perceber que ela vai ter uma perda muito grande, que não vai ter alimentos necessários para ela sobreviver, ela vai expulsar aquele feto, ela vai abortar. E essa questão do aborto vai levar ao quê? Uma perca da renda, porque o cabrito é a renda da produção de carne, certo? Então, esse animal também, a exigência nutricional dele é maior, nutricional e nutritiva é maior, porque ela vai ingerir menor quantidade de alimento, porque o cabrito vai estar maior no terço final da gestação. Então, ela vai empurrar os demais órgãos entre esses seus estômagos, né? Intestinos, e vai ter menos espaço para ter alimento ali. Então, o produtor, ele precisa fornecer a esse animal uma qualidade melhor alimentar, porque ela vai ingerir menos quantidade de alimentos e precisa de um fator nutricional maior. Então, tem que ter uma suplementação alimentar melhor esses animais no último terço de gestação. Uma área importante de se ter dentro do manejo é a área de maternidade. Essa área, diferente do que os muitos acreditam, né, ela deve ser uma área não dentro do aprisco, porque o aprisco, né, o curral, mesmo com o manejo sanitário sendo adequado, né, com limpeza, desinfecção, ele ainda é um ambiente contaminado, certo? Imagine quando não se tem uma limpeza diária. Aí acumula aqueles restos de fezes, de urina ali, de alimentos, então é um ambiente altamente contaminado, certo? Então, essa área de maternidade deve ser uma área cercada, como a gente vê aqui atrás, uma área cercada onde esses animais possam ficar de forma tranquila no terço final da gestação até parir, certo? Deve ser uma área perto da residência do produtor, porque se esses animais tiverem qualquer alteração, né, durante o parto, complicação durante o parto, possa se chamar um apoio veterinário ou para o produtor, se for algo mais simples, poder ajudar aquele animal durante o parto. Essa área deve ter um coxo para suplementação animal adequada ao terço final de gestação e deve ter água também, água de boa qualidade e água em quantidade suficiente, certo? Para que aqueles animais ali não tenham estresse hídrico, porque o estresse hídrico também é uma forma de gerar um possível aborto, mesmo no terço final da gestação do animal. É um estresse dos mais críticos que se tem. Então, dentro do kit de maternidade, deve-se ter um coxo com água limpa e em quantidade suficiente para aqueles animais poderem ficar ali. E quando os cabritos nascerem também. E assim a gente pode observar aqueles cabritos mais de perto por um tempo, né? Fazer a sua cura do umbigo, porque é essencial fazer. Então, quando a gente tem uma área perto da casa do produtor, a gente consegue fazer esses manejos, que são manejos simples e fáceis de se fazer nesse piquete de maternidade. Aqui tem uma demonstração, né, de manejo reprodutivo, onde o bode, né, está identificando que existe cabras que estão no cio, né, e tentando realizar a monta. Essa é uma característica boa de identificação de cio, onde a gente coloca o bode junto com as cabras e ele vai, né, através do cheiro característico dela, observar.
excelente aliado no manejo reprodutivo é a utilização, né, de uma prática que a gente chama de efeito macho. O efeito macho é quando a gente separa as cabras do bode, certo? E depois a gente introduz ela no local junto com o bode, no caso aqui no curral. Então, ele vai conseguir identificar quais conseguem entrar no cio através da exposição aos seus feromônios. Entendeu? Essas cabras são expostas ao feromônio do bode e assim elas começam a ciclar. Normalmente essas cabras ciclam um intervalo bem próximo uma da outra. E ali são os sinais, né? Reflexo de Fleming, que a gente chama, quando o bode faz essa expressão aí, após o cheiro, ele roça nas fêmeas, né? Para passar o cheiro do bode para eles. Esse cheiro é muito interessante. Quanto mais o bode cheirar, que a gente chama, mais é um reprodutor de melhor qualidade, de boa qualidade. Então isso é bem, busca-se bastante isso. As cabras no cio, elas aceitam ser cheiradas, tá vendo? Urinam, aquilo ali é uma demonstração de cabra no cio, quando a cabra, aí o bode faz o reflexo de Fleming, ele conseguiu identificar que aquela cabra ali tá no cio, certo? Ó, o reflexo que ele faz. Então ela provavelmente vai estar entrando em cio nessas próximas 24 horas, esses animais aqui. Então, pessoal, eu vou citar aqui para vocês agora algumas recomendações que devem ser seguidas na compra de ovinos e caprinos, né, de qualquer raça, entendeu? Isso sempre visando a questão do manejo reprodutivo, que é o foco do nosso encontro. A escolha da aptidão das raças deve ser considerada, deve-se considerar, né, fatores de mercado e do manejo geral a serem adotados para o criatório, né? A compra deve ser feita em criatórios idôneos, né? Que a gente tenha confiança, certo? Que seja supervisionado, né? Por algum técnico que deve acompanhar esse criatório, né? Essa criação. Além do valor genético dos animais também deve ser observado. E deve-se considerar o estado nutricional e sanitário do rebanho de origem, certo? A gente vai comprar, a gente tem que observar esses primeiros fatores. E mesmo os animais adquiridos de rebanhos de elite, eles podem mostrar características que são incompatíveis ao padrão da raça. Mesmo quando a gente compra animais PO, né, puros de origem, a gente tem que observar esse fator também. Portanto, deve-se avaliar ainda a pelagem, a cabeça, a dentição, defeitos de mandíbula, com prognatismo e retrognatismo. Por quê? Porque um defeito de prognatismo eu tenho que me interessar em um manejo reprodutivo. Porque prognatismo, ele é genético. Então, você vai botar uma cabra, uma ovelha prognata, retrognata, ela vai passar essa característica para os filhos. E piorou um reprodutor. Você pega um reprodutor com essa, pode ser o melhor reprodutor do mundo, de elite, um puro de origem, cheio de premiações. A gente não deve adquirir esse animal, porque essa característica de prognatismo e de retrognatismo vai passar. Ah, Mari, não passou para os filhos, mas provavelmente vai passar para os netos, para os bisnetos e vai disseminar essa genética dentro do rebanho. E aí você vai ter que descartar seu rebanho por conta disso, certo? Evitar a compra de machos muito jovens, cuja avaliação é imprecisa, com uma relação, inclusive, aos atributos reprodutivos como exposição peniana à monta, você não vai conseguir observar isso, presença, conformação, simetria e consistência dos testículos na bolsa escrotal, você também não vai observar isso num caprino novino muito jovem, integridade do epidídimo, a libido desse animal você não consegue avaliar, e o desenvolvimento corporal. Além disso, a avaliação do desenvolvimento é mais difícil em animais muito jovens. Então, isso aí também interfere na questão do manejo reprodutivo. Outra questão que você deve avaliar são os aprumos, o estábulo cássico, as articulações, o úbere das fêmeas adultas, certo? E o desenvolvimento corporal das jovens. É o ponto que você deve observar. E no úbere, deve-se observar a textura, indetectados a presença de nódulos, né?
que pode ser um atributo da mastite, cicatrizes, infartamentos de glândulos, pode estar sinalizando que ali tem uma linfadenite. Não é recomendado adquirir esses animais. Então aí vai uma avaliação quando você fazer uma compra que está dentro do manejo reprodutivo também. Fêmeas com mais de 2 anos de idade e que não estão prenhes e que nunca pariram não deve ser adquirida. Você já vai estar pegando um animal com histórico reprodutivo que não é bom, é negativo. Você não deve nem ter no seu rebanho um animal assim, quanto mais adquirir ele. Não adquirir animais com linfadenite caseosa. Muita gente tem a desmerecer essa questão do mal do caroço. Vocês não devem estar adquirindo esses animais. Verificar qual é o manejo nutricional do rebanho que está sendo comprado, esses animais, para providenciar o quê? Uma adaptação gradativa, né? Aos pouquinhos e menos estressantes ao manejo da nova propriedade. Certo? Os animais têm que ser introduzidos. Se você for mudar a alimentação da propriedade de origem, tem que ser de forma gradativa. Outro ponto dentro do manejo reprodutivo muito importante é o diagnóstico de prenhez. Certo? É aconselhado, pois facilita o direcionamento do manejo nutricional com base no estado fisiológico, né, da fêmea, se elas estão vazias ou se elas estão prenhes. O ultrassom ele vai permitir determinar o número de fetos por fêmeas prenhes, podendo se formular, né, a partir disso, né, uma dieta balanceada nas exigências nutricionais de uma fêmea que tenha um ou mais fetos. Para a identificação do número de fetos, o diagnóstico é feito a partir dos 45 dias. É feito a partir dos 45 dias de gestação. E o diagnóstico transretal é utilizado nos caprinos e nos ovinos, certo? Esse diagnóstico ele deve ser feito pelo médico veterinário a partir dos 22 dias após a cobertura que faz, certo? Então, após os 22 dias pode fazer, mas é a partir dos 45 dias que você vai determinar se tem um ou mais fetos. A necessidade de se fazer o diagnóstico precoce de prenhez deve-se guardar relação direta entre qual tipo de sistema você utiliza, certo? Qual é o manejo utilizado. Quando esse sistema ele é um sistema extensivo, certo? O custo de manutenção de algumas cabras e ovelhas não prenhe no rebanho é menor que o custo, certo? De se fazer o exame. Mas no manejo intensivo ou semi-intensivo, o diagnóstico precoce desses animais, né, das cabras e das ovelhas, torna-se necessário. Por quê? Porque você vai mudar o tipo de regime, né, que vai estar sendo utilizado por essas categorias. Quando isso vai impactar o quê? Na economia da propriedade. Porque uma alimentação mais cara é aquela que a gente dá para os animais prenhes, certo? Então, sobre a questão do diagnóstico de prenhez, ressalta-se que o retorno ao estro é apenas um indicativo que a fêmea poderá estar prenhe, certo? Em adição a condições patológicas do útero e do ovário, são causas de anestro na cabra e na ovelha, impossibilitando assim assumir um diagnóstico de prenhez positivas com segurança baseado, né, no não retorno do estro. A incapacidade de se proceder um diagnóstico precoce de prenhez na cabra e na ovelha pode levar a perdas econômicas significativas, sim, dentro da propriedade. Quem quer em um sistema de produção de leite, quer em um sistema de produção de carne. E esse particularmente porque que vai aumentar, né, a duração de intervalos entre partos e na manutenção dos animais improdutivos ou mesmo produtivos dentro
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.